Olá, que bom ter você por aqui para novamente falarmos sobre a palavra de Deus, para que Ele nos traga uma palavra de fé, de renovo, de edificação na nossa vida espiritual. Se você chegou até esse vídeo, tenha certeza que o Senhor te colocou aqui para hoje ouvir a voz dEle e trazer a resposta que você tanto tem esperado. Eu estava aqui hoje meditando na palavra e o Espírito Santo tocou no meu coração lá em 2 Coríntios. Eu li o capítulo inteiro, né? Aqui é uma palavra de Paulo, a sabedoria de Paulo procedente do Espírito. E é muito interessante essa palavra. Ela veio me trazer uma resposta muito impactante e eu creio que ela vai falar também ao seu coração. Te peço que você já dê um like nesse vídeo, não se esqueça que tem gente assistindo os vídeos até o final, mas esquecendo de dar o like. Isso é muito importante para o YouTube continuar entregando os meus conteúdos e que para outras pessoas ouçam essa palavra maravilhosa que é a palavra de Deus. Eu quero enfatizar, depois você lê aí na sua casa, o capítulo 2 de 1 Coríntios inteiro, mas eu quero enfatizar aqui no versículo 12 em diante. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Aqui Paulo fala a respeito da sabedoria de Deus, que é totalmente diferente da sabedoria humana, que muitas vezes as pessoas acham que nós somos loucos, né? De pensar da maneira que nós pensamos, de ter a fé que nós temos, que o impossível vai acontecer. E quantas vezes o impossível realmente acontece, né? Quantos testemunhos nós temos para contar? Aproveitando, se você tem algum testemunho impactante, algum testemunho forte na sua vida, conte aqui nos comentários para você edificar a vida de outras pessoas, para que através do seu testemunho, outras pessoas possam ter a sua fé renovada. E aqui Paulo nos conta sobre isso. Como é louca as coisas de Deus, né? As pessoas mesmo acham que nós somos loucos. E quantas vezes nós mesmos, quando nós estamos começando no Evangelho, começando a caminhar com Deus, nós mesmos nos pegamos nos confrontando, né? Acreditando em tantas coisas assim impossíveis que a gente fala, caramba, será que eu tô ficando louco? Deus falou que vai fazer isso na minha vida, mas parece tão impossível, né? Parece um sonho tão difícil de alcançar. Eu não sei vocês, mas eu recebi promessas na minha vida desde quando eu era pequenininha. E algumas delas já se cumpriram, outras eu estou vendo se cumprir e outras eu tenho fé que se cumprirão. E as que já se cumpriram, às vezes eu olho para trás e eu falo, meu Deus, naquela época eu achava loucura. E hoje eu olho para tudo isso, eu falo como a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Como é lindo isso que Paulo fala nesse capítulo 2 a respeito da sabedoria de Deus, como ela é viva, como ela é verdadeira na nossa vida quando nós realmente entregamos a nossa vida a Deus e confiamos 100% nele. Quantas pessoas às vezes entregam a sua vida a Deus, vão na igreja, no vídeo anterior nós falamos sobre isso, teve até uma pessoa que comentou nos comentários que ficou muito tempo indo para a igreja e estava morto espiritualmente. Quantas pessoas vivem isso hoje? Estão na igreja, mas estão mortos espiritualmente. Não tem fé. Às vezes Deus usa pessoas para falar com ele ou com ela que ele vai fazer, que ele vai mudar, que ele vai prover. E a pessoa não tem fé, não acredita no poder de Deus, na sabedoria de Deus. E aqui nos próximos versículos ele fala, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando-as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O que Paulo quer nos dizer aqui? O homem natural não compreende as coisas do Espírito. É por isso que falamos no vídeo anterior a importância de buscar a Deus, de compreender a Deus, de ler a palavra e pedir a Deus para que abra os nossos olhos espirituais.
Às vezes, isso que você está passando hoje, esse sofrimento que você está passando hoje, essa depressão que você está passando hoje, não é algo que Deus colocou em você. Às vezes não é algo que Deus colocou em você. É algo que você mesmo deixou entrar na sua vida por causa de um momento em que você se distanciou de Deus, de um momento em que você deixou de entender a sabedoria de Deus, de um momento em que você deixou de orar, de um momento em que você deixou de buscar, e aí parece que as coisas de Deus ficam inalcançáveis para nós. As promessas de Deus parecem inalcançáveis, e aí é onde nós deixamos a tristeza entrar, a depressão entrar, e a nossa alma vai ficando cada vez mais abatida, e aí nós não compreendemos mais aquilo que Deus tem para nós. E aqui Paulo nos fala sobre isso. No versículo 15, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. O que é ter uma mente de Cristo? É você entender, compreender e aceitar na sua vida aquilo que Cristo tem para você, as promessas que o Senhor tem para você. Nós vamos na igreja, nós aprendemos que nós estamos nessa terra de passagem, que nós precisamos buscar a nossa salvação, que Jesus virá buscar a sua igreja, né? Alguns vão antes, né? Por morte natural, por doença, por alguma coisa, e outros o Senhor vai vir buscar. Só que no decorrer de alguns anos, eu vejo isso hoje, que quando eu era mais pequena nós escutávamos mais a respeito da salvação. E eu falo que antigamente era muito mais fácil nós seguirmos os princípios, nós seguirmos a palavra, sabe? Não era algo que alguém enfiava na nossa garganta, não, era prazeroso, né? Era prazeroso estar nos cultos, era prazeroso você ter uma doutrina e você segui-la. Hoje em dia, não. E por que isso? Porque antigamente pregava-se muito sobre a salvação. Pregava-se muito que nós estávamos aqui de passagem. As riquezas dessa terra não eram algo que as pessoas priorizavam tanto. Hoje em dia, nós vemos um mundo em que se prioriza cada vez mais os bens materiais. E eu não estou falando somente de pessoas fora da igreja, pessoas do mundo. Eu também estou falando de pessoas que estão dentro da igreja e não conseguem receber essa palavra porque estão dando prioridade para as coisas que não são de Deus, não têm a mente de Cristo. Porque quando nós temos a mente de Cristo, nós podemos até falhar, porque nós somos seres humanos. Nós podemos às vezes ter os nossos dias de tristeza, ter os nossos dias cabisbaixos, ter os nossos dias em que o medo às vezes ele aperta, né? Em que nós ficamos meio assim, em que as dívidas apertam, as situações apertam e nós ficamos com medo. Tem os dias assim, claro, nós somos seres humanos, nós estamos propensos a isso. Mas aquele que tem a mente de Cristo, que confia na sabedoria de Deus, que confia nas promessas de Deus, ele sabe que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ele sabe que nessa vida nós teríamos aflições, mas ele venceu e nós também venceríamos. Ele sabe que aqui, por mais que nós tenhamos doenças, por mais que nós tenhamos momentos de aflições, nós estamos aqui de passagem e nós teremos o nosso nome escrito no livro da vida, onde não haverá dor, onde não haverá choro, onde não haverá rancor. E é essa promessa, é essa esperança viva no nosso coração em que nos mantém de pé, mesmo nos dias difíceis. Nós caímos, nós falhamos, mas quem tem a mente de Cristo, ele não cai para ficar no chão, ele cai para se levantar. Porque quando ele confia em Deus, é como Pedro. Por mais que Pedro andou um pouquinho, teve medo, fraquejou e afundou, Jesus estava lá e apenas estendeu a sua mão e puxou Pedro de volta. Pedro não saiu, né, pelo mar afora, não. Apenas quando ele começou a afundar, Jesus já estendeu a mão, que significava que Jesus estava ao lado dele. Me perdoem os cachorros latindo, quem acompanha os vídeos por aqui sabe, né?
que tem uma pessoa aqui que tem muitos cachorros, então às vezes fica um pouquinho difícil gravar sem a companhia deles, mas Deus está presente neste lugar, Deus está presente nessa palavra e nada vai tirar do nosso foco. Continue em espírito de oração, que o Senhor está falando contigo, eu tenho certeza. E quem tem a mente de Cristo, ele consegue ter essa esperança, essa fé, de que por mais que aconteçam os dias difíceis, no outro dia vem a provisão. E eu falo isso com total autoridade, porque quem acompanha os vídeos anteriores, quem já viu os meus testemunhos, sabe o quanto eu já falei de momentos em que eu estava desesperada, né? Em que às vezes eu não tinha o alimento, ou é que às vezes eu precisava disso, eu precisava daquilo, e o Senhor enviou. Mas isso não deixou com que eu também me desesperasse um pouco, com que eu ficasse com medo um pouco, porque é natural do ser humano. Mas quem tem a mente de Cristo, como diz Paulo, discerne, entende aquilo que o Senhor tem para nós, o mover do Espírito Santo. Porque tem situações também que às vezes Deus permite na nossa vida para que nós possamos aprender algo. É como eu falei aqui esses dias atrás a respeito das dívidas. Quantas vezes tem pessoas que têm um vício em gastar demais? E aí, quando ele se endivida, o que ele faz? Deus me ajuda. Deus manda alguém para me ajudar, manda alguém para pagar as minhas contas, manda alguém. Mas Deus pode fazer isso? Claro que Deus pode, mas seria muito fácil, porque a pessoa não iria aprender. Então tem coisas nas nossas vidas que têm consequências, né? É a lei da semeadura, a gente colhe, a gente planta. Mas não significa que Deus também vai te abandonar e falar, ó, fica aí com a sua colheita, se vira, o problema é seu, quando você terminar de colher eu volto. Não, também não é assim. Ele nos ajuda, ele estende a mão como ele fez ali com Pedro, mas as consequências da colheita, ela é inevitável. Você vê que Deus ele começa a agir de uma forma no começo do nosso vídeo e depois ele vai nivelando, né, moldando conforme a palavra que as pessoas estão assistindo precisam ouvir. Porque eu não sei você, mas ela está chegando diretamente no meu coração. O que nós aprendemos aqui nesse capítulo de Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 2, em que nós precisamos ter a mente de Cristo, precisamos confiar em Cristo diariamente. Gente, é um exercício diário, porque parece que você dorme e acorda, você passa o dia inteiro orando, exercitando a sua fé. Jesus, tu é lindo, maravilhoso, eu tô leve, obrigada. Você põe a cabeça no seu travesseiro. Quando a gente acorda, parece que os problemas vêm como um turbilhão de novo, né? Parece que o dia passou e a gente nem viveu aquele dia, não é assim? E é por isso que nós temos que exercitar todos os dias a nossa fé, todos os dias a sabedoria de Cristo na nossa vida, porque todos os dias os problemas vão vir. Todos os dias o diabo ele vai querer te atingir. Ele não brinca em serviço. O diabo ele tem uma única e exclusiva missão: não deixar com que você tenha a sua salvação. É a única e exclusiva missão dele. Fazer com que o máximo de pessoas não entrem no céu, não esteja com Cristo, tire a sua vida. Essa é a única missão dele e nós não podemos deixar, você não merece isso. O Senhor, ele te escolheu dentre milhões de pessoas, dentre milhões ali de espermatozoides. O Senhor, ele te escolheu e se ele te escolheu é porque ele tem algo na sua vida. Jéssica, mas você não me conhece, você não sabe a situação que eu estou passando, você não sabe o que eu estou enfrentando. Se eu sentar com você e contar a minha história, você vai ver que tem histórias muito piores que a sua. Não significa que você não possa sofrer por causa do momento que você está passando. Não significa que a sua dor seja menor que a do outro, porque só quem vive sabe o que passa. Mas significa que o Senhor, ele te conhece. E assim como ele mudou a minha vida e mudou a vida de muitas pessoas que estão aqui nos assistindo, ele vai mudar a sua vida também, porque ele pode fazer isso. E ele é Pai, porque ele não faria. Só que nós precisamos exercitar o que a palavra nos diz. Buscar a Ele, ler a palavra dEle, mas eu não sei orar. Então leia a Bíblia diariamente, sabe? Leia a Bíblia. A Bíblia, ela te ensina uma oração
poderosa, que é a do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Não sabe fazer uma oração elaborada? Converse, apenas converse com Deus. Tem vezes em que eu chego aqui no meu estúdio, sabe? Eu falo, oi papai, senta aqui comigo, me ouve. Eu falo assim mesmo, sabe? Paizinho, eu sei que você sabe o que eu tô passando, mas deixa eu falar aqui com você. Tem pessoas que às vezes falam, você não pode chamar Deus de você tem que chamar de Jesus, maravilhoso. Não é assim não, gente. Jesus, ele era bondoso, sabe? Eu vejo, quando eu imagino Jesus assim, encarnado mesmo, quando ele esteve aqui na Terra, eu imagino Jesus tão calmo, sabe? Falando calmamente com as pessoas, chegando assim devagar, sabe? No último vídeo nós falamos sobre Marta e Maria. Eu imagino Jesus sentando ali com Marta e Maria, tranquilíssimo, até cruzando a perna assim, sabe? Super tranquilo, escorando assim no assento, muito tranquilo, chamando as pessoas pelo primeiro nome. Não tinha toda essa formalidade que vocês imaginam, não. Isso foi criação do homem. Você pode falar com Deus do seu jeitinho, da sua maneira, que Ele vai te escutar. Quantas vezes você se calou por achar que você não era digno de falar com Deus? Por causa dos seus pecados? Por causa da vida em que você tem vivido? E Jesus fala, venha como estás, vinde a mim. E eu vou te curar, e eu vou te sarar, e eu vou te limpar. Você vai vir como está, mas você não vai permanecer como você está. Ele perdoou o ladrão na cruz, no seu último suspiro, porque ele não nos perdoaria. A Bíblia fala que ele veio para todos. Ele veio para salvar todos. É que alguns se desviam aí pelo caminho, né? Se perdem pelo caminho. Mas o caminho é Ele. Ele falou aqui nesse próprio versículo. Ele é o caminho e a verdade. Senhor, como nós saberíamos? Eu estava lendo agora um trecho onde fala como nós saberíamos para onde o Senhor vai, como te encontrar. E ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, é somente seguir a Ele. E Ele tem várias maneiras de nos encontrar. Através desse vídeo Ele te encontrou. Através de um louvor que você ouve quando você abre o YouTube, quando você liga o rádio. Um louvor que você nem estava esperando e toca na sua alma. Às vezes alguém, quando você vai na igreja, já aconteceu de eu estar passando na rua e uma pessoa que eu nunca vi na vida me parar e falar, é isso que o Senhor manda te dizer, e falar certinho. Ele tem várias maneiras de te encontrar. Ele está em todo lugar. Só que ele é respeitoso. Ele é calmaria. Ele não vai chegar... Não. Ele vai chegar do jeitinho que você quer que ele chegue. Eu aprendi a orar dessa maneira. Eu sempre falo, Senhor, fale comigo de uma maneira entendível, de uma maneira que eu entendo. E Ele sabe o jeito que é. Eu já falei pra Ele. Então, na maioria das vezes que Deus fala comigo é de uma maneira que eu realmente entendo. Eu te faço esse desafio hoje, viu? Essa lição de casa. Quando você for orar, fala, Senhor, fale comigo de uma maneira entendível, que eu entenda a sua voz. Que eu entenda que é o Senhor falando. E Ele vai falar, porque você vai permitir. Quando nós aceitamos Jesus, é uma aceitação. O que é essa aceitação? É aceitar que Ele entre na nossa vida, que Ele mude a nossa vida e que nós também possamos mudar a nossa mente, o nosso coração, que nós tenhamos a mente de Cristo. O que é ter a mente de Cristo? Pensar como Ele, agir como Ele. Não é possível nós sermos santos como Ele, né? Obviamente. Mas sempre pensar como Cristo. E como é possível eu saber o que Cristo pensaria, como Cristo agiria? Aqui, ó, lendo a palavra. É a única forma de nós sabermos como agir, como pensar, como falar, como nos portar. Tá tudo aqui, Ele deixou esse manual para nós. E todos os dias eu quero estar aqui com vocês, todos os dias, ou às vezes um dia sim, um dia não, sempre que possível. Quem me conhece aqui sabe, né, que eu tenho o meu trabalho também, então às vezes não é possível eu estar aqui todos os dias, mas sempre que possível, quando o Senhor toca no meu coração, vai lá e fala, eu já pego a minha Bíblia e corro aqui para falar, porque eu sei que tem alguém precisando ouvir. Seja assim também.
sensível à voz de Deus, para que a partir de hoje a sua vida possa realmente mudar. Chega de ficar dando voltas, chega de ficar caindo, se arrastando, aí levanta um pouquinho, daqui a pouco cai de novo, se arrasta. Não chega com isso. Tá na hora de você se levantar e ficar de pé, porque é isso que o Senhor te prometeu e é isso que Ele vai fazer. Mas basta você permanecer, se posicionar e ter a mente de Cristo a partir de hoje. Amém? Que palavra maravilhosa, né? Eu não sei vocês, mas eu senti a presença do Senhor aqui. A Bíblia fala que onde tiver 2 ou 3 unidos em seu nome, ali Ele está. E nós estamos unidos aqui. Por mais que eu esteja aqui, você aí na sua casa, nós estamos firmados e unidos no mesmo propósito. E pode ter certeza que Ele está aí com você neste momento. E assim que você finalizar este vídeo, faça a sua oração e fale com Ele cara a cara. Jesus, eu estou aqui. Deus, eu estou aqui. Eu me entrego, eu me rendo. Muda a minha vida a partir de agora, porque eu quero ter a mente de Cristo. Chega de escassez, chega dessa vida de sofrimento. A partir de agora, eu quero sentir o teu amor e pode ter certeza absoluta que Ele vai te ouvir. Amém? Que Jesus abençoe a sua casa, abençoe a sua família, abençoe os seus negócios, traga renovo, traga prosperidade, traga alegria e saúde para você, para a sua casa e para toda a sua família. Que Ele continue te abençoando e que você não se esqueça de dar o like nesse vídeo e contar aqui nos comentários o seu testemunho, porque através do seu testemunho o Senhor vai renovar muitas vidas, pode ter certeza disso. Fique com Deus e eu te espero aqui no nosso próximo encontro, no nosso próximo devocional. Deus abençoe.